De pé, nós vamos ler a palavra de Deus em João 8, versos 32 e 36. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. A igreja pode assentar-se. Nós continuaremos com a série Contramão à Lógica do Reino. E o tema de hoje é: os livres são escravos. A escravidão no mundo marcou a história com sangue, suor e lágrima. A escravidão no Brasil marcou a sociedade com morte, discriminação e injustiça. Mas, em 12 de maio de 1870, foi promulgada a lei do ventre livre. As crianças nascidas a partir daquela data eram livres. Em 28 de setembro de 1825, foi promulgada a lei do sexagenário, quando os escravos completavam 60 anos, eles se tornavam livres. E, finalmente, em 13 de maio de 1888, foi promulgada a Lei Áurea pela princesa Isabel, abolindo a escravidão. O texto fala da escravidão espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A escravidão física é uma tragédia temporária e temporal. Mas a escravidão espiritual é uma tragédia eterna. Tem consequências eternas. O texto que lemos aponta para a verdadeira libertação, a libertação espiritual em Cristo. A libertação do pecado, a libertação da morte, a libertação da condenação, a libertação para a vida, a libertação para a própria eternidade. Espiritualmente, os livres são escravos, porque voluntariamente se assumem servos. No contexto do cristianismo, aqueles que são libertados por Cristo, assumem a posição, a postura de servos dele. Não é uma escravidão como a escravidão secular, humana, física, mas é algo espiritual. Voluntariamente, por amor, nós nos tornamos servos de Cristo. Então, é uma escravidão diferente. É uma escravidão espiritual em amor. É uma escravidão voluntária.
nós nos assumimos servos. A palavra no grego é doulos, que significa escravo, servo, serviçal. Então, voluntariamente, ao sermos libertos em Cristo e por Cristo, nós nos assumimos, por amor, servos seus. É como se fôssemos escravos seus, mas agora voluntariamente e num ato de amor a Ele. Assumimos um compromisso com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aponta para o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, firmamos um compromisso com a verdade, com a essência da verdade, com o próprio Cristo, que é a personificação da verdade de Deus, da verdade eterna. Mas, mesmo tendo a condição de filhos, porque nós fomos eleitos na própria eternidade, e no tempo fomos alcançados por Ele, por Deus, em Cristo. Fomos devidamente adotados seus filhos e fomos separados para Ele, santificados nele e para Ele. Mesmo na condição de filhos, nós nos assumimos servos. Abrimos o nosso coração para o Senhor, renunciamos às coisas do mundo e nos entregamos a Ele completamente. Então, assumimos a postura de servos seus, escravos, serviçais, espiritualmente falando. Em Cristo, nós recebemos a carta de alforria. Lá na cruz, Ele nos comprou, nos alforriou, ou seja, declarou que nós estávamos livres da condenação, do pecado, da morte. Mas, depois de redimidos, depois de comprados por bom preço, porque o preço foi a sua própria vida, Ele nos resgatou através da sua morte, e na sua morte nós recebemos vida. Ele morreu a nossa morte, para que nele nós tivéssemos vida. Então Ele nos comprou, nos redimiu, nos salvou, e nós voluntariamente nos entregamos a Ele, nos dedicamos a Ele, nos consagramos a Ele e nos tornamos servos, escravos seus, serviçais seus. A postura de servo aponta para negação. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós nos negamos a nós mesmos para assumir a postura, a posição,
a condição de servos seus. Agora, isso tudo foi feito em amor. O amor de Deus nos alcançou em Cristo. E nós, no ato de amor, entregamos todo o nosso ser para servi-lo. Um ato deliberado e voluntário de amor. Então, queridos, espiritualmente, os livres são escravos, porque voluntariamente se assumem servos de Cristo. Mas há uma outra razão para que os livres sejam escravos, espiritualmente falando, porque tornam-se totalmente dependentes de Cristo. O escravo era dependente total do seu senhor. E nós, mesmo livres espiritualmente, nos tornamos totalmente dependentes dele, dependentes da sua graça. Porque a nossa vida depende da graça de Deus que foi manifestada no Senhor Jesus. Aí o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. E o Senhor diz ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Então, mesmo livres espiritualmente, nós nos tornamos totalmente dependentes de Cristo. Além de dependermos da sua graça, graça maravilhosa, que traz vida, que traz alegria, que traz paz, nós também nos tornamos dependentes da fé nele. Porque a Bíblia diz que Jesus é autor e consumador da fé. É aquele que concretiza a nossa fé. Além de dependermos da sua graça, dependemos também da fé nele. O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então, o apóstolo Paulo faz uma linda declaração. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, nos tornamos dependentes da graça de Deus em Cristo. Nos tornamos dependentes da fé em Cristo. Porque a nossa fé aponta para Ele. Vivemos pela fé nele. Mas também nos tornamos dependentes do seu amor. Ele nos amou. E a Bíblia diz que nos amou primeiro. Somos inteiramente dependentes deste amor, que trouxe vida, que trouxe salvação, que trouxe paz, que trouxe alegria. Paulo declara na continuação do texto citado anteriormente, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, mesmo livres,
espiritualmente, nos tornamos escravos de Cristo por causa da dependência da sua graça, por causa da dependência da fé nele e por causa da dependência do seu amor. É um ato voluntário, é um ato consciente, é um ato espiritual. Mas, espiritualmente, os livres são escravos, porque se submetem ao senhorio absoluto de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Fomos livres nele e espiritualmente nos subordinamos ao seu senhorio. Senhorio absoluto. A palavra declara que ele é Senhor. Senhor da nossa vida, Senhor da igreja, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, espiritualmente, nós nos subordinamos, nós nos submetemos a este senhorio absoluto do Senhor Jesus. Nós vivemos o sentimento de pertença, ou seja, somos do Senhor e Ele é nosso. Ele vive em nós. Como servos seus, dependentes dEle e submetidos ao seu senhorio, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele não permite que os seus servos tenham o coração dividido. Ele quer exclusividade. Por isso, o seu coração deve pertencer ao Senhor. Ele quer exclusividade do seu coração, da sua vida e nas suas ações. A soberania de Cristo não é questionada pelos seus subordinados. Temos uma aceitação incondicional. Ele é não só o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor. E Ele tem domínio absoluto sobre a nossa vida. Então, a sua soberania jamais é questionada. A submissão total. Submetemo-nos a Ele em tudo. Procuramos fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E somos fiéis sempre e em tudo ao Senhor. Submeter-se ao senhorio de Cristo é ter consciência e declarar que somos dele. Somos propriedade espiritual exclusiva dele. Devemos nos submeter a ele em tudo, fazendo sempre a sua vontade. E devemos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. Devemos ser fiéis sempre. Viver de modo digno
do Senhor Jesus, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Livres fisicamente e espiritualmente, mas espiritualmente escravos de Cristo, numa dimensão de amor e num ato voluntário. Martinho Lutero disse o seguinte: o cristão é o mais livre de todos os homens e não é escravo de ninguém, porque ele já foi liberto em Cristo, por Cristo e para Cristo. Mas essa escravidão espiritual aponta para uma submissão total a Ele em amor, voluntária, consciente. É uma entrega sem reservas. É uma submissão à sua vontade soberana sobre a vida. Por isso Cristo diz, João disse sobre Cristo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres, mas escravos pelo amor. Amamos ao Senhor, por isso nos entregamos a Ele, nos submetemos a Ele. Seja um servo fiel, dependente da graça de Deus e sempre submisso ao senhorio de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.